Aleluia. Glórias a Deus. Que o Senhor possa passar na sua casa. A paz do Senhor, igreja. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro culto de domingo de manhã. Eu sempre falo com o pastor Walter, a gente fala como é. Os cultos de manhã, eles parecem, não sei, é diferente. A gente vem de 3 dias de oração aqui às 5:30 da manhã. Foi uma bênção de Deus. Ontem eu estive aqui no culto dos jovens. Irmãos, se você tem um jovem, adolescente, a partir aí dos seus 12, 13 anos, não deixe de trazê-los aqui no culto de jovens. Irmãos, a presença de Deus foi tão grande ontem aqui nesses jovens. Na hora do louvor, jovens se derramando ao altar na presença do Senhor. Irmão, é tão lindo. Enquanto que tem muitos jovens aí fora entregando sua vida para a droga, para a prostituição, para tantas outras coisas, essa casa ela proporciona para o seu filho, para esse jovem, assim como disse o pastor Walter, um ambiente de adoração a Deus, de santificação. E nós ainda iremos melhorar ainda mais esse ambiente para eles, no nome de Jesus, né, pastor Tiago? Porque eles têm feito para merecer, irmãos, glórias a Deus. Nesses 3 dias de oração, no último dia, eu estava ajoelhado, orando ao Senhor e intercedendo pela Santa Ceia, por esse dia de hoje. É tão lindo, é um culto tão maravilhoso, tão especial. E o Senhor ministrou algo ao meu coração e me disse: você vai pregar sobre a ceia, a última ceia do Senhor. Eu disse: sim, Senhor. Ele disse ao meu coração, e eu vou repetir o que o Senhor me disse. Ele me disse: o que está ao redor da mesa da última ceia, e o que está sobre a mesa, o que é visível, o que é invisível, o que é natural e o que é sobrenatural. Então eu saí daqui, fui lá para o meu escritório e comecei a escrever as coisas que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu quero dividi-las contigo nessa manhã, porque quando nós olhamos para a ceia do Senhor, quando nós olhamos para a leitura e quando nós acabamos praticando isso de uma maneira natural e sem você entender o que realmente significa, é como se você assistisse um filme somente no final. É como se você assistisse somente um filme e não terminasse de vê-lo. Para isso você tem que entender o que o Senhor Deus, Ele escreveu no script principal lá no passado, o que foi a cena principal no futuro, aquela em que Jesus, Ele sentou com os seus discípulos ao redor da mesa, e o que estava para ser o enredo final de todo esse filme. E eu quero dividir isso com você nessa manhã. E para isso eu preciso que você abra a sua Bíblia, me acompanhe no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26 e no verso de número 17 a seguir. Eu vou ler de uma maneira bem pausada, porque eu quero que você me acompanhe, porque para que você entenda essa palavra, é importante você ver que todos os elementos em que nós trataremos, ele estará inserido nessa passagem. Por isso que é importante que você tenha bastante atenção no que está escrito. Esqueça agora todo o seu almoço que daqui a pouco vai ser preparado, os seus convidados, quem sabe, que estão na sua casa, ou aonde você vai almoçar, ou os seus problemas de amanhã. Esqueça tudo. Nós estamos aqui nessa manhã para adorar a Deus e para que Ele ministre nossos corações e para que nós tenhamos a nossa vida transformada pelo poder da Sua palavra e por Ele, assim como foi ministrado nessa última canção. Que o Senhor visite a nossa casa e que essa casa em primeiro lugar seja a nossa alma e o nosso coração em primeiro lugar, porque nós somos templo do Santo Espírito e nós somos a habitação dEle e Ele vive em nós. Amém? Leia comigo então o verso 17 a seguir do Evangelho de Mateus, do capítulo número 26, intitulado A Última Páscoa e a Santa Ceia. E no primeiro dia das festas dos pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus e disse: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse:
ide à cidade a um certo homem, e diz-lhe: ó mestre, diz, o meu tempo está próximo, em que na tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade eu vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram por um a dizer ao outro: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas aí daquele homem com quem o Filho de Homem é traído, bom seria que esse homem se não houvera nascido. E respondeu Judas: o que há de trair, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou e partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe e disse: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por mim para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até que o dia em que beba convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós fizemos a leitura, Senhor, da tua santa ceia, Pai, o dia em que hoje nós estamos aqui para comemorar e fazer isso também da mesma maneira que o Senhor fez. Te damos graças pela tua palavra. Fala em nossos corações. Visita aqueles, Pai, também que neste momento nos assiste, Senhor, pela internet, nos ouve, Senhor, pela rádio, e entra na casa de cada um deles, Pai, assim como na nossa, no nome de Jesus, amém. Pode sentar. Queridos, a leitura que nós fizemos é recheada de informações, só que eu quero destacar algumas principais. O começo do texto, no verso 17 e alguns versos a seguir, se destaca muito o que o Senhor estava fazendo. Ele dizia: a comemoração da Páscoa. É impossível entender a ceia sem conhecer um pouco do enredo que o Senhor fez lá no passado, assim como disse, como se estivesse escrevendo um filme, e a ceia do Senhor fosse mais uma das cenas. Nós teríamos que voltar lá no passado para entender isso. Por isso que é tão destacado por Jesus o que ele estava fazendo, o que ele participaria com os seus discípulos, que era a Páscoa. A Páscoa, como se todos vocês sabem, eu creio uma grande maioria, e para aqueles que não sabem, para Jesus, naquele momento, um judeu, um hebreu, eles estavam comemorando uma data que era muito importante, que era a data com que fez com que Moisés tirasse o povo do Egito. A comemoração da Páscoa para o povo judeu era a libertação, em que eles estavam escravizados no Egito, em que eles foram libertos pelo Senhor para levar para uma terra prometida, para uma nova terra. Para entender isso, aconteceram algumas coisas. Vocês sabem, o faraó, ele oprimia aquele povo vivia de uma maneira muito escravizada dentro do Egito. O faraó, ele era tido como um deus no Egito. Entenda-se também, é importante vocês entenderem isso, que aquele povo que estava no Egito era um povo que fazia muitos anos, desde José até o momento em que Moisés foi levantado para tirar aquele povo do Egito, tinham se passado mais de 200 anos. Imagina as quantas gerações. É a mesma coisa de que alguém que vem morar lá do Japão, aqui no Brasil, passam-se inúmeras gerações, e aqui na nossa cidade, vocês
vão entender o que eu quero dizer. Aqui existem muitos árabes, muitos chineses, existem muitos japoneses, aqui existem pessoas de todas as partes do país. Quando se passam muitas gerações, a pessoa ela acaba começando a viver, e a cultura daquele lugar no que ela vive, ela começa a habitar na vida daquela pessoa, e começa a tomar a mente, começa a tomar o coração também. Você pode perceber, um japonês que viveu no Japão e que tem a sua descendência aqui, um árabe, ele participa hoje, os seus filhos são totalmente, vivem a cultura daquele país, se casam com brasileiras, acabam gostando do churrasco, muitos tomam tererê, muitos tomam chimarrão, como se aquilo fizesse parte da sua cultura, e passam a viver da mesma maneira que aquelas pessoas que habitam naquele país vivem. Aquele povo que tinha sido escolhido por Deus, lá no passado, levantado por Noé, para habitar uma terra nova, plantar um vinhedo, colher das suas vinhas, usufruir do fruto da vide, viver uma vida como Deus queria que o seu povo vivesse, naquele momento, estava abaixo de um jugo de alguém que era como se fosse um Deus. Faraó, ele tinha o nome de Horus. Ele era um Deus que tinha um poder sobre a economia, sobre a política, sobre a religião e sobre a vida de todo o seu povo. Ele era adorado como um Deus. A história prova isso. Então você imagine que o povo de Deus estava vivendo em um ambiente totalmente deturpado, um ambiente totalmente prostituído, um ambiente com que Deus não quisesse que aquele povo vivesse. E ainda mais, aquele povo mesmo já não aguentava mais o jugo daquele mundo. Eu imagino o coração de você viver debaixo de um Deus que não é verdadeiro, de alguém que só te impõe algo, só te obriga a fazer algo, e ainda quer ser adorado como um Deus. A política, a economia, a religião, a cultura e a vida subjugada na mão de alguém que não é um Deus verdadeiro. E tanto isso era impregnado que nas casas dos egípcios havia algo que era chamado uma porta falsa. Nessa porta falsa, nos marcos das portas, no que a Bíblia chama de ombrais, haviam escrituras escritas na escrita dos egípcios, aonde eram orações a Deus Osíris, que era a deusa ou o Deus, ou era um Deus pequeno, em que fazia com que as pessoas acessassem aquele reino. Era uma porta que, se você abrisse, ela não tinha um outro lado, porque era como se fosse um acesso a um outro reino, a um reino espiritual, a uma vida espiritual após a morte. E ali eram orações. Aquelas orações, elas também eram proteções para a sua casa. Dessa maneira eu consigo entender porque quando o Senhor levanta Moisés e começa a acontecer as pragas, e o coração daquele Deus chamado Faraó não amolecia e não libertava aquele povo, porque eu tenho certeza que esse Deus aí fora, que está nesse mundo, ele jamais vai querer soltar ao seu povo que ele tem escravizado. Ele quer que o seu povo sofra, quer que a sua alma esteja ali, quer que ele esteja para servir, porque o povo que estava no Egito, a única coisa que ele sabia fazer era servir aos desejos daquele Deus, fazer tijolo, trabalhar sem ganhar nada, sofrer. Então Deus levanta Moisés e diz a Moisés: Moisés, mata um cordeiro, faça um sacrifício, pega o seu sangue e passa nos umbrais das portas. Aleluia. O Senhor estava dizendo: pega o sangue do cordeiro, passa e apaga todas essas escritas, todas essas orações, todas essas proteções de um Deus que não vale nada, de um Deus que só faz você sofrer, de um Deus que só faz com que você pague algo que você não tem que pagar. Então pega o sangue do cordeiro, passa na porta da sua casa, porque nessa noite, à meia-noite,
vai passar um anjo do Deus verdadeiro e vai matar a todo primogênito que não estiver marcado pelo sangue do Cordeiro. E disse mais: pega e faça um pão rápido. Faça rápido, não deixa fermentar. Faz um pão asmo, assim como nós lemos, porque não vai dar tempo. O anjo vai passar à meia-noite, e no dia seguinte vocês têm que sair correndo, e vocês têm que ter pão para levar na bagagem, porque a viagem vai ser longa, e vocês vão precisar de alimento para saciar a fome nessa jornada que não vai ser fácil. Então eles preparam, porque eles não poderiam trabalhar, eles somente poderiam trabalhar até às 6 da tarde. Quando entrava a noite eles já não faziam mais nada. Por isso que o pão não tinha fermento, porque eles tinham que produzir a massa, fazer o pão antes que caísse a noite, porque à meia-noite o anjo de Deus iria passar, ia trazer um decreto de libertação para aquele povo que estava nas mãos de Israel, do Egito. Então eles fazem isso, passam o sangue por as suas portas, apagam todo o passado, todas as orações aos deuses falsos. E quando vem um anjo de um Deus que eles não conseguiam ver, mas que era um Deus verdadeiro, matou o primogênito de Faraó, e houve uma libertação. Irmãos, você consegue entender que o Deus que está sobre você, você não vê, mas o poder que Ele tem é sobre qualquer escritura, é sobre qualquer palavra, é sobre qualquer Deus falso que está aí fora. E através daquilo, através daquele ato do sacrifício do cordeiro, do sangue passado nas portas, e dessas duas ordens, do cordeiro e do pão, o Deus verdadeiro matou o primogênito do Deus falso, e aquele povo foi liberto para a honra e glória do nosso Senhor. Meu Deus, irmão, olha o que eu vou lhe dizer. O Deus verdadeiro matou o primogênito do Deus falso, mas a Bíblia diz que Cristo é o primogênito de toda a criação, aquele que morreu, que foi assassinado pelos homens, mas que ressuscitou e vive depois do terceiro dia. Meu irmão, isso é a Páscoa, que em hebraico chama Pesach, que significa passagem, passar por cima. Sabe o que eu quero lhe entregar nessa manhã, meu irmão? Que o que você está comemorando aqui hoje é algo que te arrancou de uma vida de escravidão, de uma vida de passado, e que o sangue desse cordeiro que está sobre a tua porta do teu coração, ela te trouxe vida novamente, e te trouxe de uma vida de escravidão e te passou para uma vida de eternidade, de vida, de abundância, de paz, de tranquilidade, que nenhum Deus desse mundo pode fazer. Então o Senhor diz para os seus discípulos: ei, prepara a mesa, porque hoje nós vamos comemorar a Páscoa. Faz quanto tempo que você não entra para aquelas portas para participar de uma ceia, para dizer: Senhor, eu estou indo participar de uma mesa, e que você lembra lá daquele dia, daquele mundo em que você vivia, que você sofria, em que alguém te escravizava, e você dizia: Senhor, hoje eu estou indo, porque eu quero comemorar a minha libertação desse mundo contigo. Você entende? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O que significa isso em que vocês estão fazendo? Mas existia mais. A palavra do Senhor diz que ali existiam alguns personagens que estavam ao redor da mesa. Uma coisa é uma coisa invisível e sobrenatural, em que eu estou comemorando. Agora, uma coisa são as coisas que estão ao redor e estão sobre a mesa. Ao redor da mesa havia pessoas, os 12 que estavam com ele, e dentro dos 12 se destaca 3 personagens, em que nós lemos aqui. O último nós não lemos porque continuava, e eu não queria prolongar tanto
a história de leitura, mas vocês conhecem. O primeiro personagem que se destaca, e eu entendi quando eu fiz essa leitura, são os 3 tipos de pessoas que sentam à mesa com Jesus. São os 3 tipos de pessoas que caminham com Jesus após a sua libertação. São as pessoas a qual se dizem estar com Jesus e viver com Jesus e participar da religião de Jesus e sentam à mesa com Jesus. O primeiro deles é Judas, que é destacado. Judas era um homem de confiança de Jesus. Jesus tinha depositado a sua confiança sobre a sua pessoa, era o tesoureiro. Eu não creio que alguém em que Jesus não confie daria o dinheiro da sua congregação ou as suas finanças. Você só coloca um dinheiro num banco, de alguém num banco que você sabe que tem cacife, que não vai quebrar, ou que não vai te deixar para trás. Você não vai colocar um financeiro na tua empresa para cuidar do seu dinheiro, se você não confia nele, se ele vai te roubar. Então eu entendo que Judas, quando se converteu, quando veio a participar com Jesus, ele era um homem fiel. Porém a história, nesse momento da ceia, já não era mais assim. Infelizmente, quem sabe o Deus da política, o Deus do dinheiro, o Deus que rege a vida de muitos que estão dentro da igreja, esse demônio que agia no passado daquele povo, voltaria a agir sobre a vida de Judas. Então o Senhor diz que alguém da mesa iria lhe trair. É tremendo quando eu leio as entrelinhas, porque as pessoas começam a se questionar: será que sou eu? Será que sou eu? Eu jamais vou fazer uma coisa dessa. E o Senhor em nenhum momento acusa alguém, não aponta, não dá de dedo, porque o Senhor não é um Senhor acusador. Você percebe que Ele está alertando: alguém aqui entre nós irá me trair. Isso quando você lê o Evangelho de Marcos, você olha também em que ele, sabe por quê, irmãos? Porque a palavra ela fala no nosso coração, ela toca. Você sabe quando você está período de cair. Você sabe quando você está a ponto de trair Jesus. Judas sabia, porque o diabo já tinha tomado a sua mente. O diabo, a situação política do ambiente em que ele vivia, o velho homem, quem sabe, já estava regendo sobre a mente de Judas. E ele sabia, então ele diz: será que sou eu, Jesus? O Senhor diz: tu o dissestes. Sabe por quê? Porque o Senhor não acusa. O que acontece é que nós mesmos, com as nossas atitudes, nós não precisamos falar, as nossas atitudes elas demonstram quem nós somos e se nós não estamos traindo ao Senhor. Então em volta da mesa de Jesus existe um tipo de pessoa que se diz estar com Ele, andar com Ele, mas no fundo vai se render e vai se vender aos desejos desse mundo, porque Judas o vendeu por algumas moedas de prata, e ele mesmo se condenou à morte. Sabe por quê? Vocês sabem o fim da história, que ele mesmo se matou. Então existem pessoas em volta da mesa que diz que anda, mas não anda, diz que está, mas não está, em que Jesus está alertando há muito tempo, mas que ainda está a ponto de cair e a ponto de trair. O segundo tipo de pessoas que estava em volta da mesa era aquele que Jesus diz: eu estou contigo, rapaz, eu estou contigo, dê o que der, eu vou estar do teu lado, eu vou morrer com você. Eu sou tão fiel a ti, Jesus, que eu morro do teu lado. Era Pedro. E que o Senhor disse: ei, rapaz, não fala isso, porque antes de cair o sol 3 vezes você vai me negar. 3 vezes, não é só uma. De fato, Pedro o traiu, se vendeu. Não se vendeu, desculpe, o negou, vamos dizer melhor assim. 3 vezes ele negou. Só que em Pedro é representado outro tipo de pessoa, a pessoa que tem a segunda oportunidade.
Em volta da mesa de Jesus, tem pessoas que têm negado a Jesus, mas o Senhor dá uma segunda oportunidade, porque depois de um tempo, vocês sabem a história, depois que Jesus morre, ele foge, ele volta a pescar novamente, e está nos seus evangelhos, e diz que quando Jesus ressuscita, encontra, no primeiro momento em que ele encontra aquelas irmãs que foram ver o túmulo, ele diz: ei, avisa meus discípulos, e ele destaca: avise a Pedro que eu estou de volta. Orabai, aramanda rachou. Que Jesus maravilhoso. Judas se mata sozinho porque ele quis. Agora, quando alguém tem um fôlego de vida e um arrependimento no seu coração, o Senhor não se esquece dele. Ele diz: ei, eu estou mandando te buscar. E ainda mais, não, pior, não é que somente ele disse a Maria: vai e avisa Pedro, não. Quando Pedro estava desanimado, cansado, voltando a pescar, ou quem sabe nem pescava, voltando ao seu passado, sofredor, diz a Bíblia, que Jesus aparece na praia, de longe, estando em cima de um barco. Jesus vê e diz para os outros discípulos: ei, lá não é um mestre. E diz que ele arranca as suas roupas, não perde nenhuma oportunidade, e sai nadando, e se abraça, e se joga aos pés do Senhor. E o Senhor está esperando ele na praia, diz a Bíblia, com um peixe e com um pão preparado para servir. Meu irmão, o segundo tipo de pessoas são as pessoas em que Deus ama, e que se arrependem, e que têm a oportunidade de estar de volta com Jesus. E ainda mais, não é só isso, de ser honrado de uma forma tão grandiosa por Deus, que Pedro se torna uma das colunas do Evangelho, o primeiro homem a levantar a bandeira e começar algo que nós seguimos até hoje, porque assim é o Senhor. Ele não exclui pessoas, pode ter negado, mas há uma segunda oportunidade hoje para você em volta dessa mesa. Mas o terceiro tipo de pessoas que estava em volta da mesa, que se destaca, era João. Capítulo 15 do livro de João fala, em que era aquele que recostou a sua cabeça nos ombros do Senhor em volta da mesa. O segundo tipo de pessoas que caminham com Jesus são aquelas que são fiéis e que o adoram em espírito e o adoram em verdade. São aqueles que deitam nos braços do Mestre. Sabe para quê? Porque para João, Deus revelou aquilo que não revelou para nenhum homem. Para João, na ilha de Patmos, Deus revelou aquilo que ninguém viu, que nenhum homem viu. Ele abriu as portas e as janelas do céu, e diz que João viu o Senhor sentado, e o Senhor começou a descer um rolo de revelação, em que disse a João tudo o que iria acontecer. Meu irmão, Deus é fiel para aqueles que o amam. Deus é fiel para aqueles que o adoram. Deus é fiel para aqueles que se debruçam em oração aos seus pés. Há uma revelação, há algo diferente para aqueles que amam ao Senhor. Vale a pena. Você imagina João em toda aquela situação, em volta da mesa, enquanto que ele via que um iria trair e o traiu, enquanto que um viu que ia negar, ele disse: não, todo mundo pode estar caindo, mas eu continuo com Jesus, eu não vou te largar. E diz que João sentava ao lado de Jesus. Sabe que tem aquelas pessoas que dizem: eu não largo Jesus para nada, Jefferson. Negócio, o bicho pode estar pegando aí fora, mas eu não vou largar, eu vou ficar do lado dele. Todo mundo pode estar indo embora, mas eu vou ficar ali, porque eu sei que ali vai vir a revelação que direcionará a minha vida. Ei, meu irmão, nessa manhã o Senhor manda te dizer:
São os 3 tipos de pessoas que estão em volta da mesa. Eu não sei o qual você vai escolher, mas eu sei o que eu quero. Eu sei a qual eu escolho. Eu sei em que personagem. Que Deus me guarde, pastor Tiago. Deus me guarde de ser um Judas. Que o Senhor coloque anjos ao meu redor, Renê, para que eu não negue, como Pedro. Que meu Deus me fortaleça e que tenha que largar tudo, mas eu quero ficar do lado dele. Eu não vou perder a oração da madrugada para ficar numa cama, não. Eu quero mais. Eu quero ter revelação. Mas não é revelação de profecia, é revelação de palavra. Ei, eu não vou largar, Walter, não vou largar. Eu quero recostar. Curabaia, arabarrachura, baia da ceia. Curabaia, arabarrachola, arabaia ceia. Em teus braços é o meu. Ei, descansa, recosta agora a tua cabeça sobre os braços dele. Em teus braços é o meu. Feche os seus olhos. Eu não acabei ainda. Pode ficar com vocês. Em teus braços feche os seus olhos. É o meu descanso. Ora, Pai, ora, deixa o Senhor ministrar no teu coração. Sinta a presença dele aqui nesse lugar. É a mesa dele. Em teus braços é o meu descanso. Eu não sei como é que está teu coração hoje, mas o Senhor te trouxe aqui para mostrar às pessoas que estão em redor da mesa. O Senhor está te chamando de volta. Descansa nos braços do Pai. Entrega para Ele hoje. Eu posso ver pessoas se deitando e se recostando nos braços do Senhor. E diz para Ele: Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a servir esse faraó. Eu não aguento mais. É muito tempo de escravidão na pornografia. É muito tempo de escravidão no álcool. É muito tempo de servir a esse demônio, a esse Deus do dinheiro, a esse Deus da politicagem. Aqueles homens que estavam sobre a mesa, eles largaram tudo para estar com Jesus. Eu não estou falando para você deixar tudo, eu estou falando para você entregar tudo. Entregar todo o teu ser, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua casa, toda a tua família. Agora você está disposto a entregar tudo? Para que o céu se abra sobre a sua cabeça, você tem que recostar nos braços dele. E para a última coisa, para finalizar, ele diz, ele pega um cálice e diz: bebam do meu sangue e comam do meu corpo. Ali sobre aquela mesa estava a palavra profética e a profecia. Estava diante deles a Páscoa verdadeira, o Cordeiro que derramaria o seu sangue para apagar o seu passado. E estava o pão da vida para o futuro. Estava o fruto da vide. Porque é isso que o Senhor quer te dar. Então quando ele abre o pão, ele não estava entregando o seu corpo de forma ritual, irmão, esqueça isso. Ele estava dizendo: beba da vida através desse cálice, porque o sacrifício que eu irei fazer amanhã
trará vida eterna para o reino de meu Pai. Vocês leram comigo? Ele estava dizendo: ali fora você serve a muitos deuses que só querem te usar. Você serve a uns deuses que não te oferecem nada, só te sugam. Aí ele diz, em outras palavras: eu não estou te oferecendo um Deus, eu estou te oferecendo um Pai. Vocês não irão passar por uma porta que não te leva a lugar nenhum, uma falsa porta, com escritas de orações a um Deus que não é verdadeiro. Eu não estou te levando para um Deus, ele está dizendo: eu estou partindo o meu corpo para te alimentar eternamente, para te levar para um reino de um Pai, que te chama e te ama como filho. Sobre a mesa estava o pão e o vinho, o suco e o pão sem fermento, aquele que irá te sustentar pela caminhada que não vai ser fácil, o suco que matará a tua sede, e o pão que te alimentará no caminho pelo deserto da vida que você vai passar, até que venha Ele para ressuscitar. Porque Ele diz, qual que é o final da mensagem lá de Coríntios? Façam isso em memória de mim, até que Ele venha. Se alimente, beba da vide e coma do pão. Continue na mesa até que Ele venha. Fica de pé. Torabai, Yarabarrachu, Larabaiaceia. Eu quero abrir essa oportunidade para essa manhã, para aqueles que têm que se reconciliar com o Senhor. Não tenha vergonha. Para aqueles que ainda não conhecem a Jesus e ainda não aceitaram Ele como seu único e suficiente Salvador. Se tem alguém aqui no meio de nós que quer essa vida eterna, que é esse Senhor que te levará para um reino de um Pai, que te tirará de uma vida de escravidão para uma vida de vida verdadeira, eu quero que você levante a sua mão. Tem alguém que quer esse Senhor, que não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante a sua mão aí onde você está. Oh, aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com o seu Senhor, que está afastado, que o traiu, que tem o negado aí fora? Levante a sua mão. Hoje é a sua oportunidade. Você, rapaz, vem. Você vem aqui. Aí tem um jovem, mais um jovem, irmão. Eu falo que Deus tem um mistério com os jovens aqui. Parabéns, meu filho, coragem. A coragem que você tem, muitos aqui dentro não tem. Enzo, aqui está o Enzo. Quem mais? Abraça aqui o teu. Aqui tem o vice-líder do departamento de jovens aqui, olha aí. Tá aí, dá um abraço nele. Alguém mais tem que se reconciliar. Não perca essa oportunidade, meu irmão, essa manhã, de você participar dessa ceia. O Senhor está te chamando de volta. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Eu não posso ficar leiloando ao meu Senhor, porque o seu sacrifício não for para isso, meu irmão. Eu quero agora que alguém que me assiste pela internet, que está me ouvindo pela rádio, aí aonde você está, eu quero que você faça essa oração comigo. Feche os seus olhos. Toda a igreja feche os seus olhos. Quem sabe você teve vergonha de vir aqui na frente, porque as pessoas te conhecem. Aqui nós estamos entre muitas pessoas conhecidas, mas essa palavra ela falou o teu coração hoje. Você sabe que o Senhor está te chamando de volta, para você ser aquela pessoa que Ele te tirou do Egito aquela vez. Você sabe. Eu sei que tem pessoas aqui dentro que precisam se consertar, se reconciliar com Ele. O Senhor conhece o teu coração. Somente Ele conhece. Eu não conheço, ninguém conhece, mas o Senhor conhece. E eu quero orar com você nessa manhã. Você que está me ouvindo também pela rádio e pela internet,
Dobra o seu joelho aí onde você está. É a tua oportunidade. Assim como Pedro, que negou, que voltou para o seu passado, o Senhor está te chamando de volta. Ele está na praia te esperando. Mas não é para te machucar, não é para te acusar. Ele está com um peixe e com um pão para te dar calor numa fogueira. Pelo frio que você passou nadando pela praia, Ele quer te aquecer, Ele quer te alimentar. Eu quero orar pela sua vida. Repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que eu faço parte dessas pessoas que estão ao redor da mesa. E por isso, Senhor, eu reconheço o meu erro e o meu pecado. E nessa manhã, através do poder da Tua palavra, eu quero voltar a ter uma oportunidade. Eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados, porque a passagem dessa palavra diz que o Senhor estava fazendo aquele sacrifício para a remissão de pecados. Por isso, Pai, redime os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e me dê uma nova oportunidade ao seu lado, no nome de Jesus. E todos dizemos amém. Glórias a Deus. Um aplauso seja para o Senhor.